Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui reunidos para mais este dia de preparação à consagração a São José. Antes de entrarmos no nosso tema, gostaria de convidar você que está nos vendo pela primeira vez ou que não tem às vezes ainda o acesso, ao link que leva a esta preparação, que você possa entrar no blog Canção Nova Brasília. Lá tem o link do material, dos vídeos que você vai poder fazer toda a preparação para esta consagração a São José. Então, quando você for parar, o seu tempo para fazer essa meditação, reserve ali um tempinho do seu dia, uns 30 minutos, prepare bem o seu coração e pense que para o dia da consagração a São José, você vai precisar ter se confessado, então até mesmo antes do dia da missa, se confesse, prepare bem, porque será um dia muito especial, onde você vai estar ali consagrando toda a sua vida ao coração de São José, este santo, este pai espiritual, que tem nos acompanhado a nossa igreja e também acompanha cada um de nós como seus filhos, cuidando de nós, providenciando aquilo que nós mais precisamos, nos protegendo. E no dia de hoje, nós vamos, nesse 11º dia, vamos meditar sobre São José de Nazaré. Antes de iniciarmos, vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, que nos ilumine neste estudo, nesta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje nós estamos meditando na pessoa de São José de Nazaré. São José que veio dessa cidade simples, humilde. Eu tive a graça de quando morei na Terra Santa, em 2008, 2009, 2010. Tive a graça de várias vezes ir a Nazaré. E lá tem a igreja dedicada a São José, que provavelmente está no local onde era a sua casa. Um lugar muito simples, muito humilde, mas que a gente sente tanto a presença de São José. Fica logo ali do lado da Basílica da Anunciação, que onde está as ruínas, a casa onde era a casa de Maria. E São José é este homem simples e humilde mesmo, como aquele lugar, Nazaré, A gente vê do que restou ainda da cidade antiga de Nazaré, das suas construções, muita simplicidade. A gente se remete àquele tempo, quando a gente anda por lá, para aquelas ruas, para aquelas ruínas, a gente vê aquelas simplicidade, a gente remete àquele tempo e fica imaginando, São José andando por ali e cuidando da Sagrada Família, trabalhando na carpintaria, provendo o necessário para o menino Deus. E aqui nós podemos ver, logo no início da meditação, este simples carpinteiro de Nazaré tem a sua presença histórica da salvação intimamente ligada ao plano da encarnação de Jesus, que permitiu que o Verbo de Deus pertencesse ao gênero humano com sua discreta inserção na sua família. Por isso ele é o término da sublime eleição por parte de Deus para se tornar dentre todos os homens o pai do seu filho unigênito e o verdadeiro esposo de Maria. Então o nome José vem do hebraico Yosef. Esse nome, ele representa, ele significa Deus acrescenta ou aquele que cresce.
porque é assim com o povo de Deus e principalmente essas pessoas mais importantes, né, onde nós mais ouvimos falar na palavra de Deus, sempre o seu nome tem um significado. Aliás, todos os nomes têm um significado, né? Mas quando aquele povo dava um nome para o seu filho, naquele nome continha a sua missão também. Então, no nome de José está a sua missão, né? É aquele que acrescenta, aquele que cresce. E José, ele recebeu essa missão de ser o pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora você imagina um homem simples, humilde, né? De repente está diante de uma missão tão grande, que era ser pai do Salvador. Eu imagino que José esperava a vinda do Salvador como todo o povo de Deus, né? Maria também esteve diante desta missão. Mas Maria foi aquela que gerou, mas José não gerou no corpo dele o Salvador. Mas ele recebeu essa missão, ele foi chamado a, junto com Nossa Senhora, exercer essa missão de cuidar do Salvador, de cuidar de Jesus. Então imagina como deve ter sido para ele, né? Talvez ali em algum momento se achar indigno, como tantas vezes nós nos sentimos indignos também de alguma missão que nós recebemos, de algo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Que nós julgamos tão grande. Eu lembro quando eu fiz o meu caminho para a Canção Nova, como que eu me sentia indigna, pequena, né? Diante da missão de evangelizar, diante da missão de estar nessa comunidade, que para mim já era algo tão imenso, tão grande, e me sinto até hoje, não é? Com o passar do tempo, não é diferente. Eu ainda me sinto muito pequena diante da missão tão grande que a Canção Nova realiza hoje. Eu não falei antes meu nome, né? Meu nome é Oniceia, sou consagrada na Canção Nova. Então, também imagina São José, era o Salvador. Ele foi chamado para ser o pai, né, que ele iria educar o Salvador. E imagina quantas dúvidas, né, quantos questionamentos, como vou fazer isso, como será, e se sentia até pequeno diante desta missão. Mas São José era esse homem prudente, cuidadoso, né, e que ele vivia cada momento, ele ia dando um passo de acordo com aquilo que Deus ia conduzindo ele. Então, eu imagino que São José era um homem muito temente a Deus e que, como ele já vivia essa preparação, né, esse desejo, esse anseio pela vinda do Salvador, quando ele soube que Jesus, né, aquela criança que Maria estava gerando no ventre era o Filho de Deus, ele não duvidou. Ele acreditou, porque era a promessa de Deus, né? Então, aquele que acredita na promessa de Deus, ele não duvida, não se decepciona, ele não... Ele sabe, ele acredita no seu coração e tem a certeza de que é o plano de Deus que está se concretizando. Então, por isso, São José, ele viveu isso também com muita humildade, né? Ele sempre queria realizar a vontade de Deus. Como muitos de nós também queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida, São José era este homem que ele queria fazer a vontade de Deus. E ele recebeu essa missão, junto com Maria, de educar o Salvador, né? Então, ele era este homem também que exalava a santidade. Porque, imagina, se não fosse um homem santo, um homem bom, Deus não teria escolhido São José. Deus escolheu porque ele tinha esses traços. Ele tinha os traços do Pai do Salvador, aquilo que Deus realmente queria. Um homem simples, humilde, talvez até sem muita instrução escolar mesmo, né, de educacional, mas um homem que tinha sabedoria da vida. E era isso que Deus queria, né? Acima de tudo, eu acredito que um traço forte de São José ter se tornado pai adotivo de Jesus
era ser este homem humilde, simples, que mesmo com toda esta missão nunca se vangloriava de ter sido pai adotivo de Jesus. E São José também, segundo Papa Paulo VI, fala que São José é esta luz que irradia os seus raios benéficos na casa de Deus, que é a Igreja. Enche-a de humanas e inefáveis lembranças da vida no cenário deste mundo, do Verbo de Deus. Feito homem para nós e como nós, e vivido sob proteção e guia e autoridade do pobre carpinteiro de Nazaré. Então, São José é esta luz que ilumina discretamente, né? A gente vê que até nesse ambiente aqui, esse ambiente está iluminado, mas não é algo que chama a atenção, não é algo que chama a atenção para si, não tem nenhuma luz aqui que está se destacando mais que a outra, ela ilumina por igual. Ela traz aquilo que é necessário, que é iluminar o ambiente, que é trazer a clareza, onde eu possa enxergar aqui as letras. E São José, assim, ele traz essa luz que ilumina por igual, ele não chama atenção para si, mas onde São José está, nós podemos ver com clareza, nós podemos enxergar. E é assim que ele também iluminava a casa de Deus, a Sagrada Família, com a sua luz. Ele ali iluminava aquele ambiente, iluminava os corações. Quantas palavras de sabedoria São José deve ter falado para Jesus, né? Quantas lições Jesus deve ter aprendido com São José. Esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? Muitas vezes a gente vê numa família, eu vejo muitas famílias são assim, né? Quando a gente vê que uma pessoa, ela se preocupa tanto em dar atenção para alguém que chega, ou ser uma pessoa acolhedora. A gente, quando vai ver a família, a pessoa aprendeu aquilo com a sua mãe ou com o seu pai, esse acolhimento. E eu acredito que São José, junto com Nossa Senhora, trouxe esses valores para Jesus, ensinou esses valores a Jesus, né? E ele, claro, sendo Deus, ele já tinha isso dentro dele, mas humanamente falando, São José também foi esse canal desse ensinamento para o menino Deus. Então ele é esta luz que nos ilumina a nossa vida, os nossos passos, né? As nossas decisões. Quantas coisas nós podemos confiar aos cuidados de São José? Podemos confiar nele, né? Ele nos ensina a ter esta vida de fé e de caridade por meio da oração, sermos pessoas orantes, pessoas tementes a Deus. Então esses são os ensinamentos de São José neste dia de hoje, preparação, né? Onde nós nos colocamos diante da presença dele para aprender, para que ele nos conduza, para que ele nos mostre aquilo que nós devemos fazer nesse dia. E algo concreto que nós podemos viver, né, buscando esse crescimento espiritual, é que como São José irradiou os raios benéficos de suas virtudes na Sagrada Família e para as pessoas de sua convivência, assim procurarei ser uma luz para iluminar a vida das pessoas por meio dos meus bons exemplos. Como é importante sermos bons, né? Iluminarmos a vida dos outros, né? Isso não tem nada a ver com o temperamento, viu, gente? Muita gente às vezes fala, porque eu sou estourado, porque eu sou nervoso, porque às vezes eu não sou uma pessoa muito simpática. Nada a ver, porque o Espírito Santo, ele pode nos moldar, né? Mesmo se a gente teve, às vezes, uma criação difícil, não fomos tão amados como queríamos, mas a bondade, ela vem do alto, ela vem de Deus. E assim nós queremos aprender com São José a sermos bons, a iluminarmos a vida dos outros, né? A não sermos trevas, mas sermos luz na vida dos nossos irmãos. E eu convido você a nós juntos rezarmos, fazermos a nossa oração
colocando aos pés de São José este desejo. Eu quero também iluminar, São José, a vida dos outros. São José, ó meu querido Pai e protetor, coloco-me para sempre sob a vossa proteção e peço-vos de considerai-me como vosso querido filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais em toda a minha vida. Amém. E é isso que nós te pedimos, São José, que interceda por nós. Assim como o Senhor iluminou a vida de Jesus, de Maria, iluminou a vida daquelas pessoas que o Senhor conviveu, mas ilumina até hoje a nossa igreja, a nossa casa com a tua presença paterna. Ensinai-nos a sermos luz para os outros, a não sermos trevas, mas sermos luz, a amarmos os irmãos como eles precisam ser amados. Nós pedimos a ti, São José, cuida de nós, intercede por nós, vem em nosso socorro, é o que nós te pedimos, São José. E vamos deixar como uma tarefa, né, para você nesse dia, fazer a leitura. Está logo aí no roteiro desse dia, do 11º dia, a leitura. Essa leitura você vai fazer após o término dessa reflexão, né, sozinho você ali, em silêncio, e faça essa leitura, faça essa meditação, colha do coração de Deus a direção para você através dessa leitura, que eu acredito que vai muito enriquecer a sua vida nesta meditação. E eu convido você também, se for hoje ou outro dia, que você escreva a sua cartinha a São José. Está lá na página 116 do arquivo, né, que você recebeu para fazer as meditações. E nessa cartinha você pode escrever os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, mas também o seu desabafo, aquilo que você gostaria de falar para o nosso Pai espiritual São José. O que está no seu coração? O que você deseja falar para Ele? E o que você deseja pedir também? Porque São José está aí para cuidar de nós, para interceder, para nos conduzir neste caminho de santidade. Então, seja sincero nesta carta, escreva ali. É tão bom, né, a gente poder, imagina, escrever uma carta. Eu lembro quando eu escrevi minha carta para São José, como foi bom. Eu sentia que realmente São José estava ali recebendo e ele estava lendo, né? O bom da cartinha de São José é que você, quando está escrevendo, ele já está lendo, né? Então não é alguém que vai receber depois, mas ele já está lendo o que você está escrevendo. E coloque essa cartinha embaixo de uma imagem de São José, que seja na paróquia ou na sua casa, mas que você possa depositar aos pés de São José, pedindo a sua intercessão pelas suas necessidades. Também mais ao final deste arquivo, né, de preparação, você tem 3 modelos de consagração a São José. E um desses modelos você vai utilizar para fazer a consagração a São José. Então, você vai poder ir lá no final do livro e escolher um dos 3 modelos. São lindos, cada um mais bonito do que o outro. Você vai poder ver aquele que você mais deseja e utilizar no dia da missa de consagração a São José. Participe da missa, ela será divulgada depois aqui no Instagram, vai ser divulgada nas nossas redes sociais, né? O horário certinho, o local. E se prepare para esse dia com uma boa confissão e vá com o coração aberto, desejoso de ser esta consagrada a São José. Então nós vamos encerrar nosso momento e confiando toda a nossa vida aos cuidados do nosso Pai espiritual. E nós sabemos que onde está José, Maria também está. Por isso pedimos a intercessão de Nossa Senhora por este tempo forte que estamos vivendo de preparação para a consagração a São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos.